Depois de trabalhar o Levels, né, que para mim é um ajuste um pouco mais para acertar a imagem, né, para ajustar alguns níveis, aí a gente já começa a trabalhar a imagem mais de forma um pouquinho mais artística, né? E aí eu começo pelo contraste da minha imagem. Eu faço isso utilizando aqui o Curves, que é esse terceiro ícone. Vou dar um clique nele, tá? E ele se parece até um pouco com Levels e, enfim, a gente faz o ajuste de luminosidade aqui. Só que um ajuste de luminosidade bem mais fino do que o outro, tá? A gente utiliza muito isso daqui para fazer um ajuste de forma um pouquinho mais pontual nas áreas que a gente quer da nossa imagem. Então eu tenho aqui as pré-definições, tá? Você pode clicar aqui e testar algumas delas. Ele vai te dar alguns efeitos até um pouco estranhos, ou então simplesmente vai te dar um contraste aqui, por exemplo, médio contraste, contraste mais forte, ou então coisas tipo processamento cruzado, né? O cross-processing, que vai fazer alguns efeitos instagramianos aí na tua imagem. Então, a gente tem também o botão automático, que vai fazer aquela mesma lambança lá automática na tua imagem, e pode também trabalhar tanto com os 3 canais de cor juntos, que é o padrão que ele abre, e com os canais separados, coisa que a gente não vai falar, porque é coisa mais avançada, então vamos manter aqui no RGB mesmo. Aqui do lado esquerdo tem as ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Mas antes vamos entender como é que funciona isso aqui. É praticamente a mesma leitura que a gente faz do histograma, né? É mais fácil até porque ele é dividido em quadrantes. Aqui nesses quadradinhos da esquerda, são os tons mais escuros. Esses dois no meio são as tonalidades mais médias. E esse aqui do canto direito são as tonalidades mais claras. A diferença da leitura para o histograma é que, para cima, a imagem fica mais clara e para baixo ela fica mais escura. Então, se eu pego, por exemplo, eu vou dar um clique aqui no meio da minha linha, vai criar esse nó, esse pontinho. Se eu clico e arrasto aqui para baixo a minha curva, as tonalidades médias da minha imagem vão ficando mais escuras. Se eu arrasto para cima, elas vão ficando mais claras. A gente pode criar vários pontos aqui. Não sei qual é o limite, mas é um limite bem alto, um limite que você nem utiliza direito. Geralmente, uns 3 ou 5 pontos já são suficientes para você fazer tratamento em 99% das imagens. Se você quiser tirar esse ponto daqui, é só clicar e arrastar para o lado de fora, que ele vai sumir. Mas vamos primeiro fazer aqui, né, dar uma olhada nessas ferramentas. A primeira delas é essas conta-gotas, né? Esses conta-gotas são tão lixo quanto os conta-gotas do Levels, do níveis. Então eu também nem vou explicar isso aqui. Esse daqui eu vou mostrar até porque chega a ser engraçado essa canetinha. Serve para você desenhar uma curva aqui. Só que quem conseguir desenhar uma curva que preste aqui, ganha um prêmio. Então, você clica e você vai clicar e arrastar aqui fazendo um desenho. Olha que coisa horrível, né? Estraga a imagem. Não é uma ferramenta legal. Não sei por que cargas d'água inventaram isso dentro do Photoshop. Esse íconezinho logo abaixo aqui, ele vai tentar suavizar esse desenho maravilhoso que você faz. Então, dá um clique, ele te suaviza um pouco, mas também não adianta de nada, não corrige o lixão que isso daqui fica. Isso daqui é porque eu estou usando uma mesa digitalizadora, né? uma caneta que eu estou usando aqui. Então, ficaria mais fácil. Imagina fazer isso com o mouse. Eu vou clicar aqui, então, para resetar os meus parâmetros. Vou voltar, então, aqui para essa linhazinha com esses pontos e vou fazer o desenho na mão. O que eu tenho que fazer? Eu quero pegar as áreas mais claras e clarear um pouco mais e as áreas mais escuras e escurecer. Então, eu vou fazer aqui, clica aqui e arrasta um pouquinho para cima. Estou clareando as altas luzes. Vou fazer o contrário aqui embaixo. Vou dar um clique aqui nas áreas mais escuras e vou descer um pouquinho a minha imagem. Olha só, eu fiz um gráfico que parece um S, né, que é muito utilizado para fazer contraste. É a forma mais rápida de você fazer um bom contraste. E você pode criar várias curvas dessa aqui, vários pontos desse, para fazer quantas curvas você quiser. Se você quiser uma forma ainda mais intuitiva de se fazer essa curva, fala, Alan, não estou conseguindo fazer isso, cara. Ensina uma forma mais fácil. Beleza, vou clicar aqui para voltar os parâmetros para o zero, né, para a minha linha ficar reta de novo. E vou pegar essa primeira ferramenta aqui, que é uma mãozinha com 2 setas. Clica nela, você vai ter um conta-gotas, né, na ponta aí do teu mouse. E aí, por exemplo, eu quero clarear a parede.
clica na área que você quer, segura e vai arrastando para cima, clareia, para baixo, escurece. Então eu vou clarear. Olha lá, você nota que ele já criou um pontinho aqui para mim e está fazendo a curva. Aí fala, ah não, pô, mas clareou a parede, mas escureceu o céu. Então eu vou pegar aqui no céu, ó, clica, segura e arrasta para baixo. Vou escurecer um pouco mais o meu céu. Ah, eu quero que essa área daqui, desse laranja, dessa janela aqui, fique um pouquinho mais claro. Clica nele e arrasta um pouquinho para cima. Ah não, ficou feio. Arrasta para baixo, ele vai ficar mais escuro, vai ficar mais contrastado. E é mais ou menos nessa área daqui de tonalidades médias. Então, é muito mais simples você fazer dessa forma. Para devolver, então, aqui a ferramenta, olha, você pode dar um clique em cima dela de novo, soltou, né, o conta-gotas. E se você quiser, eu quero que essa área mais escura fique um pouquinho mais escura, clica aqui e arrasta um pouquinho para baixo. Pronto, vamos ver o antes e o depois. Ó. Clica, segura, antes do Curves e agora.